Acompanhe nossa programação baixando o aplicativo Rádio Web TK Gospel na Play Store. Começa agora o seu programa Saúde e Bem-Estar com Natália Oliveira. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio TK Gospel. Estamos iniciando então aqui mais um Saúde, Bem-Estar e Vida Feminina na sua segunda-feira. Estamos aqui muito felizes de volta aos nossos estúdios aqui na Rádio TK Gospel, né? Com as nossas imagens aí na tela. Você fica aí ligadinhos conosco, já vai compartilhando a nossa live lá no Facebook, já vai mandando o seu recadinho no nosso WhatsApp. Hoje o assunto, né, que iremos tratar é sobre o Dezembro Vermelho, que trata sobre a campanha da prevenção ao HIV e à AIDS. Então você fiquem ligadinhos conosco. Semana passada a gente já fez a primeira parte deste assunto, né, explicando o que era o Dezembro Vermelho, né, do que se tratava, como é que surgiu essa campanha. Então se você não pôde assistir, né, você volta então uma semana atrás, na segunda-feira anterior, e você assiste, porque é um assunto bem de extrema importância e que todos devem saber como surgiu, o porquê que surgiu, como funciona. É muito importante esse tipo de assunto, né? E hoje a gente vai estar também falando um pouquinho mais sobre o tratamento, o diagnóstico, os tipos de testes, falando um pouquinho sobre os números de casos, né, no Brasil. Então você fique aí ligadinhos conosco. Estou aqui mais uma segunda-feira com a Amanda. Boa noite, Amanda. Boa noite, Natália, e boa noite a todos os ouvintes. Como a Natália disse, né, nós estamos muito felizes, né, de estar de volta, né, de poder estar de volta aqui no estúdio. E como a Natália falou também, né, hoje a gente vai estar tratando, né, sobre a segunda parte da campanha Dezembro Vermelho, que trata, né, sobre o HIV e a AIDS. A gente comentou no programa passado um pouco da diferença desses dois, né, e nesse programa a gente vai estar retomando então essa diferença, porque se você não sabe, HIV e AIDS, eles não são a mesma coisa. Um acaba levando ao outro, mas eles são áreas diferentes, eles são coisas diferentes. Então, como a Natália falou, né, vai compartilhando já, nós já estamos ao vivo lá no Facebook, onde vocês conseguem nos ver. A gente também está no aplicativo da rádio, né, que é a Rádio Web TK Gospel. Então, vai compartilhando, né, para que a gente possa alcançar mais pessoas, porque esse é um assunto bem importante de ser tratado, né, com diversas pessoas. E é isso, então. É isso aí. E a Amandinha, né, começa aí falando sobre os fatores de risco, né, para a ocorrência da doença, né, do HIV e da AIDS. Todas as pessoas estão sujeitas a contrair o vírus HIV, mas há comportamentos de risco para a infecção, né, por HIV, como manter relações sexuais com pessoas infectadas sem uso de preservativos, compartilhamento de seringas e agulhas, e a reutilização de objetos perfuro-cortantes com presença de sangue ou fluidos contaminados pelo HIV. Então, como eu disse antes, né, todas as pessoas estão sujeitas, mas esses, né, são 3 fatores de risco que acabam, né, trazendo risco para que a doença ocorra. E como ocorre a transmissão, Natália? O HIV, a AIDS, ele pode ser transmitido de algumas maneiras, né? Através, então, da relação sexual desprotegida, o compartilhamento de seringas e agulhas de forma vertical, quando o vírus, né, da mãe passa para o filho na hora ali da gestação, na hora do parto, e através da amamentação e principalmente no momento então ali do parto, né? Então isso tudo a gente também vai estar falando, né, na parte ali que entra no Vida Feminina, que a gente acabou juntando esses 2 programas. Então a gente vai estar falando também um pouquinho sobre a mulher, né, sobre a parte da mulher, né, o HIV e a mulher, o HIV e a mãe, o parto. Então todas essas questões a gente vai estar falando no programa de hoje. E a infecção pelo HIV, ela evolui para a AIDS quando a pessoa não é tratada e a sua imunidade ela vai diminuindo ao longo do tempo. Pois mesmo sem os sintomas, o HIV ele continua se multiplicando e atacando as células de defesa. Para quem não sabe, o HIV e a AIDS,
eles atacam o sistema imunológico da pessoa, né? Principalmente, então, os linfócitos. E as pessoas, elas apresentam a doença, elas possuem a sua contagem de linfócitos menor que 200 células. Ou tem a doença definidora de AIDS como pneumocistose, tuberculose e neurocitoplasmose, né? Entre vários outros também. Então, esses são algumas né, variações ali de como ocorre esta transmissão, né? São, né, várias outras coisas também que tem. Inclusive, a gente vai falar também um pouquinho hoje como não ocorre essa transmissão, que às vezes muitas pessoas acham que uma pessoa infectada com HIV, com AIDS, um simples aperto de mão, ela já é contaminada, e não é. Então, hoje a gente vai estar falando também sobre alguma dessas coisinhas que não são, né, de contaminação, que a pessoa pode ficar bem tranquila que não tem essa contaminação. A contaminação maior que tem realmente é através da relação sexual desprotegida, né, o compartilhamento de agulhas e essa transmissão então vertical, que é onde passa de mãe para filho, né, na gestação e na hora do parto. Então são, né, coisas diferentes, né, que acabam sendo essa transmissão. E quais são os sintomas do HIV e da AIDS? De uma forma geral, os sintomas mais comuns são febre, mal-estar, aumento dos linfonódulos ou ínguas, manchas vermelhas pelo corpo, dor muscular, dor de cabeça, calafrio, dor de garganta, dor nas articulações, diarreia, tosse e sudorese noturna. Mas a infecção por HIV, né, Natália, ela está dividida em 4 fases. Exatamente. A primeira fase, então, é a infecção aguda, que após a transmissão do vírus, há um período de torno de 10 dias, denominado a fase Eclipse G, que antes que o vírus seja detectável em exames de sangue. Então, essa é a primeira fase, né, da infecção. E durante este tempo, o vírus ele se dissemina primeiro para os linfócitos, onde começa a se replicar e então consegue circular livremente pela corrente sanguínea. Essa fase ela pode gerar uma resposta do sistema imunológico para combater a infecção. E os sintomas que costumam ocorrer nesta fase são então a febre, o mal-estar, a dor de cabeça e a dor nas juntas e indisposição. Porque justamente como ele ataca o sistema imunológico, a pessoa já tem aquela tendência de ficar mais cansada, de passar, né, por uma febre que causa, então, que dá aquele sinal de alerta que há alguma coisa errada, que há um tipo, talvez, de infecção no corpo da pessoa. Então, isso tudo são coisas que acontecem nessa primeira fase da infecção. E esses sintomas, eles ocorrem, então, porque o corpo, ele tenta, então, combater o vírus, né, como uma infecção qualquer. E daí ele fica mandando alerta, né, que alguma coisa não tá bem, alguma coisa tá errada no corpo, né, da pessoa que está infectada. Então ele fica mandando esses avisos: a febre, dor nas juntas, a indisposição, o mal-estar. Isso são né, coisas que a pessoa tem que ficar ali alerta para ser tratado, para ir ao médico, para saber o que está acontecendo, porque uma febre ela não é normal. Em hipótese nenhuma, febre é normal, né? Sempre tem alguma coisa, nem que seja um estágio infeccioso no corpo, mas existe quando dá esse tipo de febre, uma febre, né, considerada alta ali. Então tem que ser averiguada essa febre, porque e da onde é que tá vindo, né? E temos também a segunda fase. Exatamente. E essa segunda fase, ela é chamada, né, conhecida por período assintomático. Essa fase ela é marcada por uma forte interação das células de defesa com as constantes e rápidas mutações do vírus. Então, essa fase, como o próprio nome já diz, ela não apresenta sintomas e ela pode durar até anos. Então, nesse período aí é quando o vírus, né, ele está se proliferando pelo corpo e as células de defesa, né, elas estão tentando ali combater, porém elas acabam enfraquecendo, né? E o que acontece então na terceira fase, Natália? Então, na terceira fase, ela é a fase sintomática inicial. E nesta ela faz com que as células de defesa que já foram prejudicadas e começam a ser até destruídas, o que deixa o corpo mais vulnerável a doenças. E essa fase ela é marcada pela redução da quantidade de linfócitos, que são as células de defesa do nosso organismo, né, no sangue.
E neste período ocorrem os sintomas de emagrecimento, fraqueza, manchas na pele, diarreia e anemia. E geralmente nessa fase também, o que o diagnóstico é feito, a pessoa ela já começa a buscar as causas dos sintomas que ela apresenta. Então, quando ela começa, ela alguma coisa está errada, então ela já começa a procurar um médico, a fazer os exames, né? Porque com certeza nessa terceira fase já está detectado, né, algo dentro do corpo dela, se ela está infectada ou não. Então, nessa terceira fase, ela já tem aqueles sintomas que são mais, vamos dizer assim, ó, que algo está errado e que pode ser, então, causado por essa doença, né? E a quarta fase, que é a fase avançada também, né? Exatamente. Se essa doença, né, não for tratada, o sistema imunológico ele fica muito comprometido e leva, né, ao aparecimento das chamadas doenças oportunistas, que são essas as mais comuns: hepatites virais, toxoplasmose, pneumonia e tuberculose. Se o sistema imunológico ele está saudável, ele consegue combater essas infecções, mas em pessoas com HIV positivo, elas se tornam doenças recorrentes e mais graves. E é nesse estágio, então, que o HIV ele se transforma em AIDS. E o não tratamento da doença nesse estágio, na quarta fase, ele tende a piorar ainda mais o quadro, causando complicações graves que podem levar até à morte. Então, Exatamente, não é brincadeira. Isso, não é brincadeira. E tu falou agora dessas doenças oportunistas. Eu tinha visto um vídeo há um tempo atrás. Não sei se até a gente não comentou aqui alguma coisa, mas agora eu não tô lembrada. E a gente falou alguma coisa assim que eu tava vendo, que existe várias doenças oportunistas que ela se instala no nosso corpo e ela é a bactéria, principalmente a bactéria, se eu não tô enganada. A bactéria, ela é uma doença, vamos dizer assim, uma bactéria, existe, né, várias bactérias oportunistas que através do nosso corpo, ela tá ali quietinha e onde determinado lugar que ela se aloja, ela acaba se alojando e criando, vamos dizer assim, se proliferando, porque ela sabe que ali ela encontrou um lugarzinho onde ela pode. Então, sim, elas são chamadas de doenças oportunistas. Se eu não me engano, até, não quero mentir assim, mas eu não sei se não é uma da bactéria Klebsiella, uma coisa assim, que existe muito em hospitais, né, que são bactérias, sim, mais hospitalares, e ela é uma bactéria oportunista. E é bem interessante esse negócio de doenças oportunistas, que elas se alojam principalmente no nosso corpo, fazendo com que o nosso corpo seja a caça delas. Exatamente. Então, por isso que é muito importante, né, o tratamento. Exatamente. E qualquer sintoma que sente, procurar um médico, né, fazer os determinados exames para que, né, se caso vir a dar positivo alguma desse estágio aí do HIV, para que possa ser tratado, né? Porque, igual que a gente fala assim, a cada mês ele tem um propósito de uma campanha que muitas vezes não é falado, né? Agora no mês de dezembro existe até mais, mas esse mês a gente vai falar sobre 2 tipos de campanha que existe no dezembro, que é o vermelho, e também teremos a campanha do dezembro laranja, que será no próximo programa, então você não perca aí, que a gente vai estar falando então sobre essa campanha do dezembro laranja, que também é outro assunto em relação à saúde, muito importante, assim como a gente já falou, né, setembro, agosto ali que a gente falou, sobre as campanhas que tem nestes meses, outubro, novembro, todos esses meses temos uma campanha aí de cores diferentes. Janeiro é a campanha da cor branca, né? E aí pelo caminho afora existe aí o ano todo campanhas que é feito dentro da área da saúde, né, para combater, para prevenir algum tipo de doença, então é muito importante. E dezembro foi então separado, né, como dezembro vermelho, dezembro verde, dezembro laranja, né, que são campanhas aí do meio ambiente, campanhas do câncer de pele e campanhas então do HIV e da AIDS. Então é muito importante isso. E depois a gente tem então como ocorre esse diagnóstico, né? Exatamente. O diagnóstico do HIV ele é realizado normalmente através de testes que detectam o vírus na saliva ou no sangue. Esses exames eles buscam por anticorpos contra o HIV no sangue para detectar a infecção. E eles podem ser realizados 30 dias após a exposição.
e existem vários tipos de testes que podem realizar a detecção. E hoje aqui, né, Natália, nós iremos citar 6 desses tipos de exames, né, que podem ser realizados. Exatamente isso. Mas eu acho que antes da gente fazer isso, a gente podia ir pro nosso intervalo comercial, né? Podemos. Porque a gente também temos os nossos patrocinadores aqui na Sim. nossa rádio. E aí, então, a gente volta falando, então, sobre esses 6 tipos de testes, né? Que podem ser realizados para a detecção, né, desse vírus, para a detecção do HIV e da AIDS. Então, você fiquem ligadinhos na nossa rádio web TK Gospel. Fique ligado na minha, na sua, na nossa Rádio Web TK Gospel e participe através do nosso WhatsApp 51 997 54 6922. Laboratório Labor Vida, em Taquari, Rua José Antero de Siqueira, 357 Centro. E em Itabaí, Rua João Claus, junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Laboratório de Análises Clínicas. Telefone WhatsApp 51 3653 1502. Resultados que inspiram confiança. Você conhece os benefícios do Plano Costa? Quem tem o Plano Costa tem acesso à sua ampla rede de convênios para cirurgias, internações hospitalares, exames, consultas médicas e odontológicas, fisioterapia, psicologia, nutrição, fonoaudiologia, pilates e massoterapia, entre outras diversas áreas da saúde e bem-estar, além de acesso a serviços de ambulância 24 horas e auxílio funeral de até R$4.000. Tudo isso a partir de R$19 mensais por família, sem carência e sem limite de idade. Plano Costa, 25 anos de vocação para o cuidar. Consulte nossos planos. Rua 7 de Setembro, 2356, Centro, Taquari, Rio Grande do Sul. Telefone 51 3653 7488. Criative Agropet. Trabalhamos com uma ampla linha de produtos para melhor atendê-los. Rações, aquarismo, mudas de hortaliça, floricultura, artigos caça e pesca, venda de animais, ferragem e banho e tosa. Aqui você encontra tudo o que necessita para o dia a dia do seu pet. Venham conhecer nossa loja. Rua Albino Pinto, 195, Centro, Taquari, a Rua da Rodoviária. Criative Agropet. A gente ama, a gente cuida. Fone 99524 4146 ou 99581 9940. SA Informática, manutenção e formatação de computadores, notebook e impressoras, recarga de cartuchos, instalações de câmeras e alarmes, monitoramento via internet, telefone WhatsApp 51 98208 3339. Fale com o Sandro, Taquari, Rio Grande do Sul. Mercado Esquina do Real, aberto de domingo a domingo sem fechar ao meio-dia, das 8 às 22 horas, com tudo para a sua família, tendo também bazar e brinquedos para os pequenos, com grandes promoções todos os finais de semana. Se encontra no bairro Prado, em frente ao Açougue dos Morais, na Rua José Porfírio da Costa. Telefone para contato 51 99708 7098, Taquari, Rio Grande do Sul. Estampa Brindes, tudo para a sua empresa ou evento. Lá você encontra produtos personalizados de ótima qualidade, camisetas, chinelos, azulejos, canecas, xícaras, copos e muito mais. Mr. Puffs Baús, cabeceiras e puffs sob medida, qualidade e bom preço. O WhatsApp 51 99790 7724. Rua Olinda Zimmermann, 993, bairro União, Taquari, Rio Grande do Sul.
Você ouviu esta propaganda? Seu cliente também ouviu. O rádio é uma das formas mais simples e prática de anunciar sua marca, sua empresa ou seu serviço. Anuncie no rádio. Faça sua empresa ser vista e ouvida. Para anunciar na Rádio Web TK Gospel, fale com a gente pelo e-mail contato@radiotkgospel.com.br ou pelo WhatsApp 51 99787 1378. Acompanhe nossa programação baixando o aplicativo Rádio Web TK Gospel na Play Store. Estamos aí de volta na nossa Rádio Web TK Gospel, no programa Saúde, Bem-Estar e Vida Feminina. E estamos hoje falando então sobre a prevenção, né, ao HIV e à AIDS, a campanha do Dezembro Vermelho. E para você que não sabe o que é o HIV, o HIV é uma sigla em inglês do vírus de imunodeficiência humana, que pode causar a síndrome da imunodeficiência adquirida, né, a AIDS. E ela ataca o sistema imunológico, que é o sistema responsável por defender o organismo de ataques de bactérias, vírus e outros micro-organismos. O organismo fica mais vulnerável e as diversas doenças de um simples resfriado a infecções mais graves, como a tuberculose ou o câncer, né? Então, ele ataca bem o sistema imunológico, então causando essas infecções que num simples resfriado pode se tornar algo bem mais sério, né? Para quem tem esse tipo de vírus. E uma vez que você contrai o HIV, você viverá com o vírus para sempre, pois ele não tem cura, mas tem tratamento. E pode evitar que a pessoa chegue ao estágio mais avançado, que foi o que a gente comentou agora há pouco, da presença então do vírus no organismo, desenvolvendo, né, passando para aquela fase da AIDS. Ou seja, ter HIV não é a mesma coisa do que ter AIDS. Há muitas pessoas com HIV positivo, né, com o vírus HIV, que vivem anos sem apresentar sintomas e sem desenvolver a doença da AIDS, mas podem transmitir o vírus para outras pessoas. Então, não é a mesma coisa ter HIV, não é a mesma coisa do que ter AIDS. E a AIDS, ela é a síndrome, então, da imunodeficiência adquirida. E ela ocorre em estágios mais avançados da infecção pelo vírus HIV, e ela também não tem cura, mas tem tratamento. Quanto mais cedo a pessoa souber que tem o vírus HIV e inicia o seu tratamento, melhor será a sua qualidade de vida. Além disso, as mães que vivem com HIV têm 99% de chance de terem filhos sem o vírus, né, se seguir o tratamento recomendado durante todo o pré-natal, durante o parto e também o pós-parto, né? E segundo dados da Secretaria da Saúde do Estado, do Ministério da Saúde e do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre o HIV e AIDS, o UNAIDS, a cada 15 minutos uma pessoa ela é infectada pelo vírus no Brasil e 7 pessoas morrem por dia aqui também em São Paulo. Isso foi um portfólio isso, foi dado por uma campanha de São Paulo. Exatamente, de São Paulo, né? Então 7 pessoas em São Paulo, né, praticamente morrem por dia. Então isso é muito, né? 15 minutos uma pessoa infectada no Brasil. Então isso é muitas pessoas infectadas, né? E também a gente tem a parte, então, né, que a gente falou das 6 fases aí, né, da detecção do HIV, que é a contagem de CD4, que são as células CD4, são um tipo de glóbulo branco que é especificamente destruído pelo HIV, e a contagem de células CD4 em uma pessoa sem HIV, ela pode variar de 500 a mais de 1000 células. E mesmo que o paciente não apresente sintomas quanto à infecção por HIV, progride para a AIDS e a contagem então desse CDC ele cai para menos de 200. Então,
esse é um dos tipos de detecção, né, que se faz para saber se, né, se tem, se não tem. E depois a gente tem a carga viral. Exatamente. Esse teste, ele mede a quantidade de vírus no sangue. E normalmente, quanto maior a carga viral, menor a condição geral de saúde da pessoa. Então, esse teste, ele percebe, no caso, a quantidade de vírus que está presente no sangue da pessoa e se tem muita quantidade de vírus, né? Quanto maior a carga viral, menor a condição, né, de bem-estar, no caso, da pessoa. E o próximo são os testes convencionais. O teste convencionais, eles são chamados também de teste imunoenzimático, ou ELISA. Neles, profissionais de laboratório colhem uma amostra do sangue do paciente e buscam por anticorpos contra o vírus. Se a amostra não apresenta nenhuma célula de defesa específica para o HIV, o resultado, então, ele é negativo. Porém, caso seja detectado algum anticorpo anti-HIV no sangue, é necessária a realização de um teste adicional, o chamado teste confirmatório, para que se tenha certeza absoluta do diagnóstico. Quando uma pessoa vai no laboratório fazer esse teste, se caso o teste dá positivo, ele tem que ir novamente, porque a gente colhe outra amostra, né? Então se faz um outro teste para realmente confirmar se tem, se não tem. Então isso é muito importante também, minuciosamente, né? Tem que ser um resultado verdadeiro, um resultado confiável. E depois a gente tem também o teste rápido, né? Isso mesmo, o teste rápido, ele funciona da mesma forma que o teste convencional, com a diferença de que o resultado sai no mesmo dia, cerca de 30 minutos ou até 2 horas após a realização do exame. Isso permite que o paciente fique sabendo do resultado no momento da consulta médica, e aí ele pode receber, né, o aconselhamento pré e pós-teste. Muito importante para esclarecer dúvidas a respeito das formas de transmissão e também de tratamento. Então, o teste rápido, ele funciona da mesma forma que o teste convencional, mas como o próprio nome já diz, né, ele é rápido, então o resultado sai ali na hora, 30 minutos, até 2 horas depois, então ele é mais rápido, realmente. E o próximo teste é o fluido oral. E esse teste de fluido oral é o mais recente para a realização do exame. É necessário, então, tirar uma amostra do fluido presente na boca, principalmente das gengivas e da mucosa da bochecha, com auxílio de uma haste coletora. O resultado sai também em 30 minutos e pode ser realizado em qualquer lugar, dispensando estruturas laboratoriais. No entanto, o teste de fluido oral serve apenas como triagem para o paciente. Claro, né, que lembrando também que tem que saber qual o local, né, porque realmente laboratórios, eles são especializados para fazer esse tipo de exame. Ele é um local adequado, ele tem salas adequadas, profissionais adequados e principalmente materiais adequados, né? Principalmente para fazer este tipo de teste. Então tem que saber o local exato para a realização deste exame, porque ele é um exame que se inventa, no caso de dar um falso positivo, né? A pessoa quase enlouquece e às vezes é alguma coisa que aconteceu na hora da própria coleta ali. Então é muito importante procurar um local realmente adequado, com pessoas adequadas, né, para a realização, então, deste teste. E depois a gente tem os testes confirmatórios. Isso mesmo, né, como a Natália havia comentado, caso, né, a pessoa realize o teste e dê positivo, né, para o HIV, ela precisa realizar testes confirmatórios. Eles são usados, né, como testes o Western Blot, o teste de imunofluorescência indireta para o HIV-1 e o Immunoblot. Esses, eles são requeridos somente quando o resultado dos testes convencionais ou testes rápidos é positivo. Eles são necessários porque algumas vezes, né, os exames, eles podem dar resultados falsos positivos, como a Natália comentou, e em decorrência, né, de algumas doenças, como artrite reumatoide, doenças autoimunes e alguns tipos de câncer não diagnosticados. Então, por esses motivos, né, o teste, às vezes, ele pode dar um resultado falso positivo. E para o diagnóstico de AIDS, o médico ele analisará a condição de saúde geral do paciente, a evolução do HIV, a resposta aos tratamentos e a presença de doenças oportunistas.
O médico ele também pode solicitar testes para outras infecções ou complicações que são relacionadas ao HIV e à AIDS, como tuberculose, hepatite, toxoplasmose, outras doenças sexualmente transmissíveis, danos nos rins e fígado e infecções de trato urinário e sífilis. Então, para a realização dos testes, né, para saber se você tem AIDS ou não, geralmente o médico ou ele pede alguns testes específicos, ou então ele pede testes que sejam relacionados a essas doenças que eu citei, porque se tem essa doença, pode evoluir, né? Pode acontecer que tenha a AIDS. E depois a gente tem o tratamento, né, para o HIV, né? Como a gente falou, ele não tem cura, mas ele tem tratamento, né? E a pessoa, ela consegue, então, viver com esse vírus fazendo o tratamento. E os primeiros, então, medicamentos antirretrovirais, eles surgiram lá na década de 1980. Eles agem inibindo a multiplicação do HIV no organismo e, consequentemente, evitam o enfraquecimento do sistema imunológico. O desenvolvimento e a evolução dos antirretrovirais para tratar o HIV, eles transformaram o que era uma infecção quase sempre fatal em uma condição crônica controlável, apesar de ainda não haver cura. Então, por isso, o uso regular dos antirretrovirais, ele é fundamental para garantir o controle da doença e para prevenir a evolução para a AIDS. A boa adesão, né, à terapia antirretroviral traz, então, um grande benefício individual, como o aumento da disposição, da energia e do apetite, a aplicação da expectativa de vida e o não desenvolvimento de doenças oportunistas. E desde 1996, o Brasil ele distribui gratuitamente pelo SUS todos os medicamentos antirretrovirais. E desde 2013, o SUS também garante o tratamento para todas as pessoas vivendo com o HIV, independente da carga viral. E também pode-se dizer que o tratamento ele pode ser usado como uma forma de prevenção muito eficaz para as pessoas vivendo com esse tipo de vírus, evitando assim a transmissão do HIV por via sexual. Atualmente, então, são em torno de 21 medicamentos que ajudam neste tratamento, né? Tem uma lista de medicamentos que ajudam, então, nesse tratamento. E lá em meados de 2019, né, ano passado, havia em torno de 24 milhões de pessoas recebendo esses antirretrovirais, incluindo mais de 3 milhões de mulheres com 15 ou mais anos, né? A doença, ela é causada principalmente, né, a principal causa de morte de mulheres entre 15 e 49 anos no mundo. Cerca de 100 mil jovens entre 15 e 24 anos são contaminadas por HIV toda semana. Então, um número bem grande, né? Que fica, assim, aquela preocupação, né? Aquela preocupação e também, principalmente, da idade, entre 15 e 24 anos. Exatamente. É algo preocupante, né? Exatamente. E algumas razões também para este aumento do número de mulheres infectadas, né? O primeiro diz respeito à anatomia dos órgãos sexuais femininos, né? Pois o órgão genital feminino ele oferece uma superfície de contato mais extensa que o órgão genital masculino. Além disso, a sua mucosa é mais suscetível a feridas e a fissuras, que podem então servir para uma porta de entrada do vírus. Então é muito importante também fazer o exame de prevenção para saber se não tem se a mucosa ali não tem nenhuma ferida e não tem nenhuma fissura, né? Assim, pelo menos evitando essa contaminação. E foi uma estimativa que eles fizeram em torno de 30, 40 anos. De 1980 a junho desse ano, foram identificados mais de 1 milhão de casos de AIDS aqui no Brasil. E o país ele tem registrado anualmente uma média de 39 mil casos de AIDS nos últimos 5 anos. O número de casos, né, anual de AIDS, ele vem diminuindo desde 2013, né? Quando, ali nesse ano, foi observado mais de 43 mil casos. E agora, em 2019, foram registrados mais de 37 mil. Então, ele vem diminuindo, mas ainda é um número grande, é um número preocupante que tem que realmente levar em conta, tem que se preocupar em relação a esses números, em relação a essa doença.
Exatamente, né? São números, como a Natália falou ali, tem reduzido, mas ainda são números altos, ainda são números elevados, né, que ocorrem aqui no Brasil. Então, por isso que é muito importante nessa conversa sobre esse assunto, essa conscientização sobre o assunto, né, para que esses números possam reduzir cada vez mais de uma forma significadamente, né, para que possa reduzir muito mais o número de casos. Exatamente isso. E depois a gente entra, né, como nosso programa aqui a gente sempre traz mitos e verdades. Não poderia então deixar, né, nessa campanha então do Dezembro Vermelho, de falar um pouquinho sobre os mitos, sobre as verdades que existem sobre este assunto, que às vezes causa muita dúvidas em mulheres, em homens, sobre este tema. E o primeiro mito ou verdade que a gente tem é se o filho, no caso de uma mãe com HIV, ele pode não ter o vírus. Isso é verdade, Amanda, ou isso é um mito? É verdade. Se a mulher HIV positivo engravidar e realizar o tratamento devidamente durante toda a gestação, o risco do bebê nascer com o vírus é mínimo. Apesar, né, do parto menos arriscado ser a cesariana eletiva, a mulher também pode optar pelo parto normal, mas aí é preciso um tratamento redobrado com o sangue e com os fluidos corporais para não acabar, né, contaminando o bebê ali naquela hora do parto. No entanto, a mulher ela não pode amamentar porque o vírus ele passa pelo leite e pode contaminar o bebê. Então, uma mulher, quando ela engravida que ela é HIV positivo, ela já é feita durante toda a gestação um tratamento, né? Então é bem tipo assim, ela pode ter filho, então ela faz o tratamento corretamente com as medicações, tomando todos esses cuidados, então, para que na hora também do parto ali não venha a ser contaminado, né? O nenê na hora do parto ali, então. Exatamente, mas aí, porém, né, após a criança nascer, a não mãe pode amamentar também. Poder amamentar. E Natália, homem ou mulher com HIV não pode ter filhos? Isso é um mito ou uma verdade? É um mito, né? Acabei também de falar ali. É um mito, né? A mulher que ela é HIV positiva, ela pode se engravidar, mas ela deve então realizar os exames para saber a sua carga viral, ela é negativa, e ainda assim ela deve tomar todos os remédios que o médico indicar para não contaminar o bebê. E em todo caso, se o homem ou a mulher forem soro positivo, para evitar a contaminação do parceiro, então ela é recomendada a realização de uma fertilização in vitro, sendo particularmente, né, então, indicado usar a técnica de ingestão, né, intracitoplasmática de espermatozoide, que neste caso é quando o médico ele retira o óvulo da mulher e depois, algumas horas depois, ele implanta essa célula dentro do útero, que daí ele tira o óvulo, tira o espermatozoide, né, do homem dentro e coloca dentro do óvulo e depois, então, implanta diretamente no útero da paciente. Então, sim, né, se os dois são soropositivos, se um é ou se o outro não é, sim, eles podem, sim, ter filhos tranquilamente. E um terceiro mito ou verdade: quem tem HIV não precisa usar camisinha se o parceiro também tiver o vírus? Isso é um mito. Ainda que o parceiro também seja HIV positivo, é recomendado sim usar camisinha em todo contato íntimo, porque existem diferentes subtipos do vírus HIV e eles possuem cargas virais diferentes. Por isso, se uma pessoa possui somente o tipo HIV-1, mas seu parceiro possui tipo HIV-2, se eles tiverem relações sem camisinha, ambos terão os dois tipos de vírus, sendo mais difícil, né, adequar o tratamento. Exatamente isso, porque daí ele tá fazendo o tratamento para HIV-1 e ela tá fazendo para HIV-2. É complicado isso também, né? E quem tem HIV tem AIDS? Isso é um mito. Né? Como a gente comentou durante todo o programa. Agora a gente comentou todo o programa. O HIV ele refere-se ao vírus da imunodeficiência humana e a AIDS ela é a síndrome dessa imunodeficiência. E por estes termos, né, esses termos não podem ser usados como sinônimos, porque eles não são a mesma coisa. Ter o vírus não significa estar doente e por isso ter o termo AIDS, né, só é indicado quando a pessoa adoece devido à fraqueza do seu sistema imunológico e isso pode demorar mais de 10 anos para acontecer.
Então, ali como a Natália falou, a pessoa pode ser positivo para o HIV, ter o HIV há 30 anos, mas nunca apresentar a AIDS, porque no caso ali o tratamento ocorreu da forma correta, né? Mas também a pessoa pode testar positivo para o HIV e um mês depois acabar, né, tendo AIDS. Então é algo que varia muito de pessoa para pessoa. E se meu teste deu negativo, é porque eu não tenho HIV? Isso é um mito. Após o contato com o HIV positivo, o corpo da pessoa ele pode levar até 6 meses para produzir os anticorpos anti-HIV1 e 2, né? Então, que podem ser identificados num teste de HIV. Por isso, se você teve algum comportamento de risco tendo relação sexual sem camisinha, deve fazer o primeiro teste de HIV após, então, né? E após, deve ser feito imediatamente. E após, então, esses 6 meses, deve realizar um novo teste. E se o segundo teste ele for também negativo, isso indica, então, que realmente você não foi infectado. Mas sim, se o primeiro se desconfiou, né? Que talvez tenha se contaminado, fez o teste e deu negativo, espera 6 meses e faz novamente o teste. Isso é muito importante também, saber esses tempos aí para ser realizado esse tipo de exame. Então, que é muito importante. E o HIV, ele pode ser transmitido por compartilhamento de vaso sanitário? Isso é uma pergunta, assim, é um mito e uma verdade, assim, muito interessante. Mas é um mito. O vírus HIV ele não é transmitido através do contato com objetos não perfurantes, como vaso sanitário, assentos de ônibus ou metrô. Beijo, abraço ou aperto de mão também não transmitem o vírus. O HIV ele pode ser transmitido pela relação sexual, pelo sangue, na gravidez, no parto ou na amamentação. Então, o simples contato ali, mão com mão, sentar no mesmo lugar que a pessoa sentou, tu não vai pegar o HIV no caso. E em situações que não existem sintomas, é possível que a pessoa não tenha HIV? Isso é um mito também. A maioria dos pacientes, eles não apresentam qualquer sintoma durante muitos anos de infecção. E após uma exposição de risco, o indivíduo ele poderá apresentar sintomas de uma infecção viral específica em até 3 semanas. E estes sintomas são autolimitados e se assemelham muitas vezes a um resfriado. A partir deste momento, então, a pessoa ela não sentirá mais nada. Porém, ao longo dos meses e anos, o vírus lentamente irá reduzir o sistema imunológico do paciente. Até cerca de 5 a 10 anos após a infecção. Poderá, então, se manifestar, né, sintomas de imunossupressão. Então, nem sempre a pessoa ela sente sintomas. Então, ela pode levar de 5 a 10 anos para sentir. Só que, claro, o sistema imunológico vai aos pouquinhos, né? Aquelas células do sistema, ela vai ficando mais fraca, ela vai diminuindo. E aí, qualquer gripezinha que dá, a pessoa, pega. Qualquer, né, infecção que dá, pega. Então, também isso é algo também de sempre, né, tomar esse cuidado assim, tô tendo muita infecção, né, muita infecção urinária, muita infecção de garganta, febre, né, ligar o alerta ali e realmente procurar um médico, porque daí o que ele vai fazer? Ele às vezes nem pede o exame de HIV, às vezes ele pede uns outros tipos de exame, que realmente, né, não tem nada a ver com HIV, mas é importante a procura do médico, a procura de um especialista, porque ele realmente vai saber te diagnosticar, pedir os exames corretamente e principalmente você não vai ficar com aquele pensamento, né, será que é, será que não é, será que é, será que não é, e ficar ali remoendo na mente. Então é muito importante, porque HIV é uma doença muito séria, se não for tratada pode evoluir para uma AIDS, se não for tratada pode evoluir para um óbito. Então é muito importante procurar um médico, procurar um especialista, que ele vai te dar o direcionamento, igual que a gente sempre fala aqui, o direcionamento aos médicos que dão, eles que vão dar, vamos dizer assim, a luz para te dizer o que tu tem que fazer de exames, né? E às vezes até mesmo já te tranquilizar na própria consulta. Não, isso aqui não tem nada a ver, né, com o que tu tá pensando. Então é muito importante também essa procura desses médicos, né? Exatamente. Porque eles são qualificados. Exatamente, né? O que a gente fala aqui toda vez, né? Procurar um médico
né? Se você tá com aquela dúvida, se você tem sentido sintomas, ali como a Natália falou, observar, né, a reação do teu corpo, né, as doenças. Talvez você percebe aí que 1 ano, 2 anos, você tá pegando muita infecção, muita gripe. Isso pode ser, né, um sintoma ali, como a Natália falou. Então, é importante, né, nós termos este cuidado e essa observação. E igual que a gente falou da transmissão ali do HIV, que a gente falou que nem tudo, né? O simples aperto de mão não transmite. O HIV só se pega com os tipos de sexos que existe, né? Vaginal, o uso de seringas, a contaminação, então, vertical da mãe infectada que passa para o filho durante a gravidez ou o parto, o leite materno, se a mãe estiver infectada, né? Instrumentos não esterilizados e receber também o sangue contaminado. Então, esses tipos de fatores, eles são fatores, então, que se pega, que pode haver aquela contaminação por HIV. E então é muito igual que a gente trouxe os mitos e verdades, é muito importante a gente quebrar um pouquinho, né, mitos, verdades e esse tabu em relação a esse tipo de assunto. E esclarecendo então para as pessoas, né, principalmente, né, infectadas com HIV ou que já tenham manifestado a AIDS, que não transmite a doenças das seguintes formas, até para aquelas outras pessoas que porventura sabem, o fulano tem, né, para saber que desta forma não se transmite. Beijo tanto na boca quanto no rosto não transmite. O compartilhamento de copos ou talheres não transmite. Suor, como salivas ou lágrimas, também não pega HIV. Aperto de mão ou abraço. O uso coletivo de toalha, banheiro, sabonete, piscina ou assento de ônibus são coisas que não transmite. Picada de inseto, tosse, espirro, também não. Roupas como lençóis e travesseiros, também não. E a doação de sangue, ela também não é uma forma de transmissão, até porque quando uma pessoa ela faz uma doação de sangue, antes dela fazer essa realização dessa doação, ela passa por diversos testes rápidos, onde eles, se caso der alguma alteração nestes testes, eles não deixam a pessoa doar. Então, essas pessoas, né, elas não doam se elas estiverem infectadas. Então, você recebendo doação de sangue, com certeza não vai ser uma transmissão ali de HIV. Então, são coisas ali, pode abraçar, pode beijar, que não pega, né? Que muita gente, às vezes, fica naquela, né? Tomar chimarrão não pega, né? Então, isso são coisas ali que é muito importante, tanto, talvez, para a pessoa que tenha e também para aquelas pessoas que convivem com alguém que tenha, né? Que a gente fica assim, com aquele medo, com aquele, né? É só tomar os cuidados, né? Talvez, se cortou, toma o cuidado, porque realmente o sangue é uma forma de transmissão. Mas é tomar aqueles cuidados, mas também não ser aquela coisa, não vou tocar na pessoa, não vou tomar no mesmo copo, não vou comer com o mesmo talher, porque isso são coisas que realmente não são transmissíveis. É, exatamente, né? E às vezes acontece, né, da mãe acabar passando, né, pro filho esse vírus, e muitas vezes quando a criança cresce, né, ela vai pra escola, algumas mães, né, alguns pais não deixam os coleguinhas brincar, chegar perto daquela criança, né, porque ela tem HIV ou porque ela tem AIDS. Ali, como a Natália falou, né, através do contato, não se transmite, né, apenas se a criança caiu, no caso, se cortou, está sangrando ali, a criança tem que tomar um cuidado, né, e os pais já vão, né, orientar essa criança, né, isso é um trabalho dos pais também, né, dar essa orientação. Caso você se corte, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, pra tomar esse cuidado, né? E é importante os pais conversarem isso com os filhos em casa. E principalmente também porque a gente viu ali, né, que a maioria das mulheres, vamos dizer assim, que foram infectadas por HIV tem entre 15 e 24 anos. Exatamente. Então é algo preocupante e que deve sim preocupar os pais, porque hoje, né, todos que ouvem aqui a rádio, ninguém, vamos dizer, é criança e sabe que hoje as coisas estão mudadas, como lá em 1980, quando surgiu, as coisas eram totalmente diferentes e mesmo assim acontecia esses casos. E hoje, então, nem se fala, né? Então, a relação sexual, ela tá começando, infelizmente, mais cedo. Então, a criança, às vezes, com 12 anos, já tem
uma vida sexual ativa. Então é importante os pais orientar as crianças, os adolescentes, a esse tipo de doença. Não só esse tipo de doença, sífilis, outros tipos que a gente até citou aqui, que eu até me esqueci agora. Mas enfim, né, tem vários outros tipos de doença, hepatite, outros tipos aí de doença que são sexualmente transmissíveis. Então é importante ficar atentos a esse tipo de doença, de transmissão, e orientar, né? Orientar as crianças, os adolescentes a não, talvez, compartilhar certos tipos de coisas com as outras pessoas, porque isso é uma coisa muito importante e é uma coisa perigosa. A gente está lidando com algo perigoso. Então é importante os pais alertarem os seus filhos, conversarem com eles e abrir este assunto para eles, explicar sobre este assunto. Exatamente, é importante, né, ter essa relação de amizade ali, né, entre pai e filho, para que essa conversa ela possa acontecer de uma forma mais leve, né? Exatamente isso, até porque ele vai ter confiança para perguntar. E uma das formas, então, de prevenir, fechando, então, esse nosso programa de hoje, fechando, então, este assunto que a gente trouxe, o uso de preservativos, tanto masculino quanto femininos, né, durante a relação sexual. É a maneira mais fácil e a mais eficiente para impedir o contato com sangue, esperma ou secreção vaginal, né? Mães contaminadas pelo HIV devem usar os antirretrovirais durante toda a gestação e iniciar o pré-natal o mais cedo possível. Então, isso são pequenas coisas que às vezes salvam a vida, às vezes previnem muitas outras doenças que podem, né, ser contaminados aí. Então, é muito importante isso. Esperamos, então, que você tenha aí gostado do nosso programa. Semana que vem a gente vai continuar o dezembro, porém outra cor. Então, você fique aí ligadinhos nos nossos assuntos. Temos recadinhos, eu acho, no Facebook. Temos recadinhos no WhatsApp. Temos, então vamos aí com os nossos recadinhos. A gente tava com saudade desse povo, né, Amanda? Sim, a gente tava com saudade desses recados. E o primeiro recadinho que a gente recebeu foi da Gabriela. E ela disse assim: que saudade eu estava de ver vocês. Ai, nós também. A gente tava com bastante saudade. E aí ela disse assim: Deus abençoe vocês e uma ótima semana. Igualmente, Gabi. O Evandro também comentou: olha ela! E depois ele disse: olha o meu líder! E no WhatsApp nós temos um recadinho da minha mãe, Juliana. Ai, a Ju. Ju, obrigada por ter mandado a Amanda. E ela diz assim: parabéns, meninas, ótimo programa, muitas informações. Que Deus abençoe vocês sempre. Amém. Amém. Obrigada, mãe. Deus abençoe. Deus abençoe, verdade. Um beijo aí pra dona Terezinha, pra Juliana, pro Fabiano, pra Rafinha. Um beijo bem apertado pra Rafinha. Tô com saudade muito da Rafa. Então, gente, muito obrigada, né? Hoje a gente foi fazer o nosso programa das 7, então até umas 8 horas aí, tá fechando, né? Teremos, então, o Saúde e Bem-Estar juntamente com o Vida Feminina. Teremos, então, outros assuntos relacionados também somente para mulheres, né? Doenças relacionadas a mulheres, que a gente já tem aí um cronograma, então você fique aí também ligadinhos. O Vida Feminina, então, ele está juntamente com o Saúde e Bem-Estar. A gente vai colocar lá nas nossas redes sociais. Talvez semana que vem já vai mudar para 1 hora mais tarde, até porque agora começa o verão. Então, a gente, né, às 8 horas, acho que seria um horário melhor para a gente fazer o nosso programa. E daí a gente vai, então, ficar no horário das 8 às 9 e, né, intercalando, então, os dois programas. Às 22 horas hoje, então, temos o Papo Teológico com o Maicon. E também temos programações, né, a semana inteira, desde as 6 horas da manhã até a meia-noite, com louvores, com programações aqui às 6 horas da manhã. Tem o Roda de Galpão, onde toca vários hinos gauchescos, sertanejos. Então você aí de manhã, quando você faz aí seu chimarrão, senta aí, né, na mesa, na varanda para tomar o seu chimarrão, liga aí na nossa rádio. Temos o aplicativo que você pode baixar lá na Play Store. Então é bem facinho, são 2 permissões que pedem lá para acessar o aplicativo, é bem fácil. Você pode baixar lá e ficar escutando, né, desde as 6 horas da manhã até a meia-noite.
Também temos ao meio-dia, a gente tem a Hora da Informação com o Guilherme, onde ele traz várias informações, principalmente agora ele está fazendo uma cobertura, né, sobre o coronavírus, sobre a vacina. Então você fica ligadinhos todos os dias, meio-dia, de segunda a sexta-feira, tanto o Roda de Galpão às 6 horas da manhã até umas 7h30, quanto a Hora da Informação ao meio-dia, são de segunda a sexta-feira, programas aqui todos os dias na nossa rádio. Na terça-feira, às 21 horas, a gente tem o Futuro Triunfante com o pastor Milton Santos, onde ele traz também uma palavra, onde ele traz estudos e ensinamentos. Às 22 horas, a gente tem o Louvor e Adoração, que amanhã teremos um convidado muito especial aqui na nossa rádio, então você não perca, fica ligadinhos. Na quarta-feira, sempre varia, né, a quarta-feira. O que a gente tem quarta-feira, Amandinha? A gente tem o Momento A2, que é uma quarta-feira sim e outra quarta-feira não. E quando não tem o Momento A2, tem a Hora do Esporte. A Hora do Esporte, os amigos do esporte, que também tem o pessoal aqui comentando sobre os esportes. E na quinta-feira, o que a gente tem? Na quinta-feira, nós temos a programação normal da rádio, né? E às 9h15, nós temos o programa Espaço Fé. Na quinta-feira é a reprise, às 9 horas que tem reprise do programa. Acho que nesse mês de dezembro está sendo no programa de segunda-feira. Se você não conseguir assistir, ele vai ser reprisado agora na quinta, às 9 horas. E também às 10 horas entra o Connect com o Guilherme Amaral. E então na sexta-feira tem às 9h15 o Espaço Fé com o pastor Birani Barbosa, né, onde ele traz aí uma palavra de fé para você, onde ele faz uma oração pela sua família, né, onde ele ora com o copo d'água, se você, né, tem vontade aí de colocar junto. E depois, às 22 horas, tem o Frequência Jovem, aqui da nossa igreja, do Evangelho Quadrangular da Colônia 20, aqui de Itaquari. Então, você também pode pedir a sua música. Geralmente tá o Maicon. Agora, sexta-feira, foi ótimo o programa. Substituíram o Maicon excelentemente. Olha, que elogio. Né? Então, foi algo bem legal, onde o Guilherme fez, a Amanda fez. E o Evandro também fez, a Amanda trouxe uma palavra, o Evandro complementou, o Guilherme complementou. Então foi algo bem bacana, né? Algo assim que até tirou a gente, né? Até o Michael comentou assim, ó, isso é uma ideia que agora, né? Vamos começar a fazer isso, que foi realmente uma coisa bem legal, né? Que com os nossos jovens, então vai ser um escolhido a cada sexta-feira. Então você, jovem que está nos escutando, fiquem ligadinhos, porque sexta-feira pode ser você. Verdade. Então você fiquem ligadinhos, então, a semana inteira. No domingo a gente tem o nosso programa de domingo. Louvorzão, tudo junto e misturado. É isso aí. E também, sem contar, que se você não viu lá no nosso Facebook, o que tem lá no nosso Facebook, Amanda? Tem um sorteio, uma promoção de fim de ano da rádio. Até porque, né, final de ano é tempo de festa e de comemoração. E também é tempo de dar e receber presentes. E nada melhor do que presentear você, o nosso ouvinte que nos acompanhou nesses 5 meses de rádio. Por isso, nós iremos fazer 4 sorteios super especiais, com os seguintes prêmios. Um kit da comercial elétrica Adelso Costa, uma torta da padaria Santo Pão, um faqueiro do Ponto Real, um kit da estampa Brindes e Mr. Puffs. E para participar é super simples, né? As regras estão lá na nossa página do Facebook, é curtir a página, né, e a página das empresas, né, parceiras, compartilhar a publicação e marcar um amigo nos comentários. Então vão ser 4 ganhadores diferentes, né, Natália? Exatamente isso. É para que todo mundo tenha chance, Exatamente. Né? Olha, eu vou dizer assim, ó, que o Evandro, ele marcou um monte de gente. Olha, se ele não Então, quanto mais marcar, gente, mais chance tem de ganhar. Exatamente. E o sorteio vai ser quando? E o sorteio vai acontecer dia 27 de dezembro, né? Ao vivo, no programa Louvorzão, tudo junto e misturado. Isso aí. Então, você que não foi lá na nossa página, é Rádio Web TK Gospel. Entra lá agora, compartilha, curte as páginas, marque vários amigos. Não precisa marcar um, marca em comentários diferentes, marca 1, 2, 10, 20, 30, que quanto mais você marcar, mais chance você tem de ganhar. E claro, né, você é nosso ouvinte, a gente quer que você ganhe, que você participe aqui conosco, né, porque você é um ouvinte muito especial. A gente realmente estava com muita saudade de estar aqui, de estar
com você. Eu tava com muita saudade da Amanda, estou com muita saudade da Aninha, que hoje não pôde estar aqui. Então, ela também estará participando dos nossos 2 programas aqui, o Saúde, Bem-Estar e o Vida Feminina. Então, que você possa aí ficar com a nossa programação da semana inteira, dos nossos programas e participar, então, lá do nosso sorteio. Lembrando também que todos os dias, tanto de manhã quanto de tarde, lá no nosso Facebook, a gente tem uma live de desenhos. Então, para os pais aí que tem as crianças, todos os dias, tanto de manhã quanto de tarde, tem desenhos lá na nossa página de histórias bíblicas. Gente, é muito legal os desenhos que tem lá, tanto no nosso Facebook, quanto no nosso site. Os vídeos também estão disponíveis lá, quanto no nosso canal do YouTube. No nosso canal do YouTube tem os nossos programas de todos os dias que a gente faz aqui na rádio. Você pode escutar, você pode pegar o link e mandar, talvez por um grupo de WhatsApp que você tenha, para o Messenger do Facebook. Você pode compartilhar, então, com seus amigos, com seus familiares. Então, é muito importante também você entrar lá e você ver. Talvez tenha algum assunto que você não lembra, né? O que fala, como, né? Alguns tipos de, talvez, tratamento, diagnóstico de alguma doença relacionada, né? A que a gente falou, você pode entrar lá, também tem todos os nossos programas. Então, fiquem ligadinhos na nossa Rádio Web Teca Gospel, que todos os dias, então, temos programação. E temos mais recadinho. Temos sim, mais 3 recadinhos no Facebook, né, Natália? Exatamente, temos o do Guilherme Amaral, que ele botou: muito parabéns pela volta, meninas, assunto muito relevante. Exatamente isso, né? E também temos a Juliana, que colocou: parabéns, o programa tá 10. Obrigada, Ju. E a Gabriela também botou uma bonequinha com um coraçãozinho. É isso que temos de recado? Isso, são esses os recados. Exatamente, então muito obrigada a todas as pessoas que mandaram seus recadinhos aqui. Fiquem aí ligadinhos na nossa Rádio Web Teca Gospel. Uma boa noite a todos vocês, uma ótima semana. Lembrando, então, você não perca o Papo Teológico às 22 horas, né? Ficamos muito felizes, então, de ter voltado. Uma boa noite, Amanda. Uma boa noite, Natália, e boa noite a todos os ouvintes, né? A vocês que estiveram, né, nos ouvindo nesse programa de hoje. Como a Natália falou, né, na quinta-feira, às 9 horas, tem a reprise do nosso programa. Então, talvez você chegou no finalzinho aqui, quer ouvir desde o começo, fica ligadinho na rádio, né, que na quinta-feira tem reprise. Ou, se não, entra, né, na nossa página no Facebook, no nosso canal no YouTube, que o programa fica salvo lá. E deixa aqui, então, uma boa noite e desejo uma ótima semana a todos vocês. E continuem ligadinhos na minha, na sua, na nossa Rádio Web Teca Gospel.